Bom dia novamente. Antes de começar, eu sugiro que assistam o meu vídeo anterior. Fiz 2 vídeos hoje. O vídeo anterior é sobre umas questões técnicas que eu acho bem interessantes, bem importantes, certo? Ajudam a gente a compreender o jeito de ler a Bíblia e como eu faço. Eu lá naquele vídeo não citei a linguagem poética, a linguagem profética, desculpem. E eu acho que vou ter que fazer um outro vídeo só para falar das linguagens bíblicas, das literaturas bíblicas. Isso é muito importante para a gente conseguir ler com uma certa compreensão mais realista. Muito bem, vamos às senhas diárias. O dia 10 de julho. 10 de julho nasceu em 1846 Nikola Tesla, que junto com Thomas Edison, no final do século XIX, organizaram e pensaram cientificamente o uso, a distribuição de energia elétrica. Imagine o mundo de hoje sem energia elétrica, é praticamente inconcebível, é gênero de primeira necessidade. O primeiro versículo de hoje, 10 de julho, é do Salmo 145. Ontem foi o Salmo 91, que eu disse que era o grupo dos salmos mais ligados ao templo, Jerusalém, o rei, etc. Esse Salmo 145 eu considero do grupo, e com certeza, do grupo dos trabalhadores da terra, a gente mais simples, mais ligado às coisas do chão, da vida, aquele pessoal do templo, aquela burocracia, etc., meio do poder, assim. Não, eles não são dessa gente aí. Então, o Salmo 145, versículo 4, o primeiro versículo de hoje diz assim: Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte geração as coisas que tu tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. E Salmo 55 até fala um pouquinho de Jerusalém, lá esquece logo porque ele trata da beleza da natureza, da família, do colher o trigo, da terra, as coisas bonitas da vida, mesa farta, festa, aquela burocracia do templo, do palácio lá, eles desconfiam muito, eles acham que tudo vai de educação, aquela gente meio xarope ligada ao poder lá, eles são gente do povão. Eles falam, inclusive, da libertação dos escravos, um tema que o rei e o palácio não gostam muito desse tema aí. O tema de libertação não é com os poderosos, é com o trabalhador. O segundo versículo bíblico é da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Ontem já falamos sobre Corinto, uma cidade com extremos de riqueza e pobreza, uma comunidade muito conflituosa no meio de uma cidade com esses extremos. Essas coisas refletiam dentro da comunidade, tinha reclamações lá que os ricos não distribuíam bem as coisas, os pobres ficavam meio abandonados, e por isso criava conflitos, e o Paulo e o pessoal dele dentro da comunidade também sofriam com esse conflito, tinha muita gente machucada, o próprio Paulo lá estava machucado, e aí o Paulo escreve no versículo 15 do capítulo 4, tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Mesmo na situação de conflito, das dificuldades, inclusive dificuldades na comunidade, tudo isso acontece para que a gente até cresça. E com esse crescimento ajude outras pessoas a crescer. Alcance cada vez mais pessoas. E com esses crescimentos, façam mais orações de agradecimento. E assim, a palavra maravilhosa que cria um milagre, que retira as pessoas
do egoísmo e do mal, glorifica a Deus. A oração é escrita por Johann Daniel Hernschmidt, esses alemães têm cada nome. Ele escreve: louvem, ó criaturas, o grande nome daquele que tão grandes milagres faz. Tudo o que respira, clame, amém, e ofereça louvor com alegria. Vocês, filhos de Deus, louvem e exaltem Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. Quando escreve vocês, filhos de Deus, eu acrescentaria vocês, filhas de Deus também, porque hoje a gente usa a linguagem inclusiva. Louvem, ó criaturas. Todas as criaturas. O salmo lá, com aqueles salmos do povo da terra que conhece as coisas simples. Essas coisas são maravilhosas. A criação não foi feita para a gente usar ela, mas para conviver com ela para que ela sirva o bem. Os textos bíblicos. O primeiro texto bíblico, eu disse que o primeiro texto bíblico grande faz parte das leituras contínuas, não, ele faz parte das leituras de conteúdo que tem a ver com o tema do dia. O primeiro texto bíblico é da carta de Paulo aos Filipenses. E a comunidade de Filipos, na cidade de Filipos. Filipos era uma cidade entre a Grécia e a Turquia, ali, está ali até hoje. Então, meio gregos, meio turcos, assim, meio entre Ocidente e Oriente, uma gente muito diferente de nós. Era uma comunidade muito diferente da de Corinto. Corinto tinha muitas divisões, por causa das questões de classe e divisões internas. Era uma comunidade mais tranquila. Paulo resolve fazer uma exortação e ensinamento para eles. Escreve o seguinte para eles, capítulo 2, versículos 1 a 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos falar sobre Jesus nos evangelhos, saber que sentimento era esse e o que ele estava revelando. Essa comunidade de Filipos, ela tinha algumas divisões, mas mais no campo dos pensamentos, das ideias. Não era como a de Corinto, que vivia uma certa bagunça. Tende sentimentos. Quando ele diz para pensar igual, não diz que é para ter a mesma ideologia. Ele diz o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Vamos ter que ver esse sentimento em Cristo Jesus. Isso me lembra aquele Salmo 145, no primeiro versículo, que fala da libertação dos escravos. Vamos ver isso com mais tempo. O segundo texto, então esse agora é das leituras contínuas, continuando o livro de Reis. Ontem foi o capítulo 17, em que o Elias estava lá na casa da viúva e o filho da viúva ficou doente, e Elias é solidário e assim salvam a vida do filho da viúva. Um texto de grande misericórdia, numa situação que a gente vai ver hoje, que era bem complicadinha. Então o texto é assim. Capítulo 18, 1 Reis 18, 1 a 24. Ele termina antes de terminar a história. Eu vou explicar por quê. Assim. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano do rei Acabe, dizendo:
vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Tinha uma seca lá. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema na Samaria. Acabe chamou a Obadias, o seu mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Javé, entende-se. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de Javé, de 50 em 50, e os escondeu numa cova e os alimentou com pão e água. Eles eram perseguidos políticos. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água, a todos os vales. Pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. O rei preocupado com a riqueza dele. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele, o Elias. Obadias, reconhecendo-o, que era profeta de Javé, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor, o rei Acabe, eis que está aí Elias. Porém ele disse: em que pequei eu para que entregue você na mão do rei Acabe? Ele pode me matar. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura para te matar, dizendo eles: aqui não está. Fazia jurar o reino e aquela nação de que não o haviam achado. Agora tu dizes: vai e dize a teu senhor, o rei Acabe, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele aqui, me mate. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz? A meu Senhor está falando Elias. Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens do Senhor, 50 a 50 em covas, e os sustentei com pão e água. E agora tu dizes: vai e dize a Acabe, eis que aí está Elias, ele me matará se não te achar. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor Javé, perante cuja face eu estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe. Vendo, disse-lhe Acabe a Elias: és tu o perturbador de Israel? A oposição. O Elias era de oposição. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas a tua casa e teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste Baalins. Agora, pois, manda a mim todo Israel no Monte Carmelo, e os teus 450 profetas de Baal, puxa-sacos, e os ídolos do poste lido que comem na tua mesa com Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todo Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou, todo o povo, e disse: até quando tereis dúvida entre mim e os outros? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Deus é Baal, sigam. Porém o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas de Javé. Manda os 450 profetas de Baal. Deem-se, pois, 2 novilhos. Escolham eles um para si, dividindo em partes, coloquem sobre a lenha, mas não ponham fogo. Eu porei o meu novilho sobre a lenha e não porei fogo. Então invocai o Deus Baal, e eu invocarei o nome do Javé. E sem pôr fogo, o Deus que pôr fogo é que é o Deus verdadeiro.
E todo o povo respondeu: isto é justo. Não terminou a história, amanhã continua, assistam o próximo capítulo. Até amanhã.